Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos estar iniciando aqui mais uma vez mais um conteúdo, né? Nós estamos hoje, na última aula, nós falamos sobre funções de várias variáveis e limites em funções de várias variáveis. E hoje nós vamos falar sobre funções, sobre derivadas parciais aplicadas às funções, certo? As funções de duas ou mais variáveis. Então, essa parte das derivadas parciais elas são importantes porque vocês vão ver no decorrer do curso que vocês vão utilizar elas em muitos lugares, certo? Em muitos momentos do curso de vocês, a utilização das derivadas, principalmente as parciais, vão ser essenciais para o andamento do curso de vocês. Então, para começar a falarmos delas, eu queria começar com uma situação problema, né, relativamente comum a esse tipo a esse assunto. E aí, a partir dele, a gente definiu o que são derivadas parciais, tá bom? Então, vamos imaginar o seguinte. Em um dia quente, a umidade muito alta aumenta a sensação de calor. Ou seja, se está quente e está úmido, a sensação de que está mais quente ainda é maior. Certo? Ao passo que, se o ar está muito seco, a gente tem a sensação de que a temperatura está mais baixa do que aquela que está indicando no termômetro. Com base nisso, o Serviço Meteorológico do Canadá introduziu um termo chamado Humidex, ou Índice de Temperatura-Umidade, que ele é usado para descrever os efeitos combinados da temperatura e da umidade. Esse Humidex, que nós vamos representar pela letra I, é também chamado de temperatura aparente do ar, ou que a gente chama de sensação térmica, né? Quando a temperatura real é T e a umidade relativa for H. Dessa maneira, o meu I, ou seja, o meu Humidex, é uma função de T e H, ou seja, eu posso escrever I como sendo F de TH. Eu posso escrever I a partir de duas variáveis, T e H, que é a temperatura e a umidade. Esta tabela aqui abaixo é a parte de uma tabela muito maior compilada pelo Serviço Meteorológico. Eu não sei se vai dar para ver bem, mas é o seguinte. Nessa coluna aqui nós temos as temperaturas 26, 28, 30, 32, 34, 36. E nessa linha aqui nós temos a umidade 40, 45, 50, 55 até 80% da umidade relativa do ar. E aí, feita essa função, né? Foi construída essa função. O que a gente tem aqui? O azul clarinho. Nós temos que à medida com que, tornando, por exemplo, vamos pegar o 30. Eu vou tornar a temperatura fixa em 30 graus Celsius. Certo? E aí eu vou aumentando a umidade. À medida com que a umidade vai aumentando, a sensação de temperatura também vai aumentando, né? Por exemplo, está 30 graus, mas se a umidade do ar tiver 80, a sensação térmica é de 43 graus, certo? Mesma coisa se eu manter a umidade fixa em 60, mas eu for alterando apenas a temperatura. Se a temperatura mudar, mas a umidade se manter fixa, à medida com que a temperatura aumenta, a sensação térmica também aumenta, né, de acordo com a umidade relativa. Então vamos nos concentrar nessas duas colunas, a de temperatura 30 graus Celsius e a umidade 60%. O que é que isso nos dá? Vamos considerar, né, primeiro, com base nessa linha, nessa coluna, vamos analisar apenas quando a umidade for 60%. Então, nessas condições, estaremos considerando o Humidex como uma função de uma única variável, né? Porque se a umidade é fixa, só o que vai variar é a temperatura, né? Uma função de uma única variável T, onde H é fixo. Então, nós podemos escrever o meu F de TH como F de T 60, já que H é fixo igual a 60. Ou seja, uma G de T. Ok? Dessa forma, essa minha função G de T, que é a minha F, só que com H igual a 60, descreve como o Humidex aumenta à medida com que a temperatura aumenta. Ou seja, só o que está variando é a temperatura. Pois a umidade relativa
está fixa em 60%. Dessa forma, eu quero calcular a derivada dessa minha função g, que é uma função de t, em torno de t igual a 30, ou seja, quando t é 30. Ou seja, eu quero saber a taxa de variação do umidex de I, fazendo com que a temperatura seja variável, né, com relação a t, só que nas proximidades de 30. E aí, quando isso acontecer, né, eu faço a derivada de g aplicada em 30. Que aí, qual é o conceito de derivada lá para funções de uma variável? É o limite, quando h tende a zero, disso aqui, né? 30 mais g de 30 mais h menos g de 30 sobre h. Só que, quem é g de 30, né? Quem é f de 30? Quem é g de t? G de t é f de t, 60. Ou seja, g é uma função de duas variáveis, né? É f, só que com h constante. Então eu posso escrever esse g como sendo o limite, quando h tende a zero, de f de 30 mais h, 60, né? Menos f de 30, 60 sobre h, ou seja, como g é f de t e 60, então eu posso escrever essas aplicações de g aqui como sendo aplicações de f, só que com a umidade fixa, certo? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer esse h valer 2 e menos 2. Por quê? H sendo 2, eu vou ter g de 32. E h sendo menos 2, eu vou ter g de 28. E eu vou ter aqui 28 e 32 na coluna acima e abaixo. Então aí, fazendo h igual a 2 inicialmente, o que é que eu vou ter? G de 32 menos g de 30 sobre 2, né? Trocando h por 2. Só que g de 32 é a mesma coisa de f de 32 e 60. E g de 30 é a mesma coisa que f de 30 e 60. Não é verdade? Só que quem é f de 32 e 60? Ou seja, nós vamos olhar aqui na coluna. Quem é o valor da função quando t é 32 e h é 60? Deixa eu pegar o vermelho. Nós vamos ter aqui 40. Eita! Espera aí. O vermelho não ajudou, não. Vou escolher outra cor. Um roxinho. Nós vamos ter aqui 42. Então, 42 aqui. Deixa eu só apagar isso aqui, porque não vai ajudar, não. Certo? Então, nós vamos ter 42. Então, aqui vai ficar 42 menos f de 30 e 60. F de 30 e 60 é 38. Então, vai ficar 42 menos 38. 42 menos 38 dá 4, dividido por 2, 2. Então, a variação do umidex é 2, né? Fazendo isso para menos, né? Agora, fazendo h igual a menos 2, seguindo o mesmo raciocínio, eu vou ter g de 28 menos g de 30 sobre menos 2. G de 28 é f de 28 60. Tá aqui. E menos f de 30 60 sobre menos 2. Ou seja, vai ficar 35 menos 38 sobre menos 2. Isso dá menos 3 dividido por menos 2 dá 1,5. Dessa forma, calculando a média, porque a gente está pegando para mais e para menos, né? Então nós vamos pegar os resultados e dividir por 2. Então nós podemos dizer que a derivada de g' de 30 é aproximadamente 1,75. Ok? Isso significa que, claro, isso é uma aproximação, não quer dizer que é esse o valor. Quando a temperatura real for 30 graus Celsius e a umidade relativa é de 60%, o umidex, ou seja, a sensação térmica, sobe em 1,75 graus Celsius para cada grau que a temperatura real subir. Então, para cada grau que a temperatura real subir, a sensação térmica aumenta 1,75 graus. Fazendo a mesma coisa, né? Só que agora nós vamos pegar a mesma função, f, né? Só que agora nós vamos fazer t fixo. O t é quem vai ficar fixo. T vai ficar igual a 30. E aí nós vamos variar a umidade para mais e para menos, como a gente fez igual a outra, né? Então eu vou escrever uma função g maiúsculo de h, né? Que é igual a f de 30 e h.
que ele vai descrever como é que o umidex aumenta à medida com que a umidade relativa aumenta quando a temperatura é fixa. Ou seja, a temperatura vai ficar fixa e eu vou variar a umidade e ver o que acontece. Então, a derivada dessa função é isso daqui, certo? Vocês podem ver aqui, usando a mesma ideia do caso anterior. Só que se eu tomar h igual a 5 e h igual a menos 5, né? Eu vou ter g de 65 menos g de 60, que é a mesma coisa que f de 30 de 65 e f de 30 de 60. Isso para h igual a 5. Para h igual a menos 5, segue o mesmo raciocínio. G de 55 menos G de 60, isso é igual a f de 30 de 55 menos f de 30 de 60. Certo? E aí eu vou olhar lá na tabela. Qual é o valor do umidex quando a temperatura é 30 de 65, 30 de 55, 30 de 60? Olha os valores lá, aqui, ó. 30 de 55, 30 e 60 e 30 e 65. São esses três valores aqui. Eu substituo, né? Faço as continhas, faço as divisões e encontro 0,4 e 0,5. Mais uma vez, ou 0,4 e 0,2. Mais uma vez eu vou fazer a média. Então nós vamos obter que a derivada de G grande aplicada em 60 é aproximadamente 0,3. O que é que isso quer dizer? Que quando a temperatura é fixa igual a 30 e a umidade é 60%, o umidex aumenta cerca de 0,3 graus para cada ponto percentual que a umidade relativa aumenta. No geral, o que é que isso quer dizer? Que se f é uma função de duas variáveis x e y, suponha que nós vamos deixar somente x variar enquanto a gente mantém y fixo. Ou seja, fazendo y igual a um b, onde b é uma constante, é um número real. Dessa forma, nós vamos considerar realmente que essa minha função f, que é de duas variáveis, ela vai se tornar uma função de uma única variável g. Afinal, g em função de x, né? Afinal de contas, y é fixo igual a b. Se g tem derivada em a, nós chamaremos essa derivada de derivada parcial de f com relação a x no ponto AB. E vamos escrever ela como sendo isso aqui. F de A e B em x, né? E aí, essa é o que nós chamamos da derivada parcial de f em relação a x. Trocando em miúdos, o que é que isso quer dizer? Quando eu estou derivando parcialmente, eu vou considerar y como uma constante, derivando parcialmente com relação a x. Eu considero y uma constante e vou derivar com relação a x, certo? E aí, a questão da derivada só vai funcionar no x, o y ele vai permanecer constante. Dessa forma, nós vamos ter isso aqui, né? Que g de x é f de xb. Aplicado em a, nós vamos ter isso aqui. A derivada parcial de x aplicada em AB é g' de a. Só que quem é g' de a pela definição de derivada lá do cálculo 1? É isso aqui, né? Limite quando h tende a zero de... O mouse está muito ruim. Limite quando h tende a zero de g de a mais h menos g de a sobre h, né? Ou seja, fazendo as devidas substituições com base nisso aqui, né? Nós vamos ter o quê? Que a derivada parcial de x aplicada em AB é o limite quando h tende a zero de f de a mais hb menos f de ab sobre h. Certo? A definição propriamente de derivada parcial. Da mesma forma, analogamente, né, a gente pode fazer isso com relação a y aplicado em AB, ou seja, eu vou aplicar a função em A e fazer B variar, né? Ou seja, eu torno x um número fixo, igual a A. E determinamos essa derivada com relação a y. Aí faça uma correção aí, viu? Aqui é f de y aplicado em AB é o limite quando h tende a zero de f de ab mais h menos f de a sobre h. Dessa forma, a definição de derivada parcial é essa daqui que nós temos aqui, né? Eu vou fazer x variar ou y variar. Se eu faço x variar, isso significa dizer que eu estou calculando a derivada parcial com relação a x. Se eu faço y variar, eu estou calculando a derivada parcial com relação a y, certo? E a outra constante e a outra variável que não está variando, no caso,
ela vai funcionar como constante no processo de derivação, certo? Vale ressaltar que existem outras notações para as derivadas parciais, certo? A gente pode usar essas aqui, tanto para x como para y. f sub x, del f del x, del f de xy del x, del z del x ou d sub xf. Essa daqui, e essa obviamente, são as menos usuais, mas é uma notação relativamente comum de se encontrar, certo? As mais comuns são essas demais, utilizando a diferencial ou utilizando o sub y sub x, ok? Então, Lucas, em resumo, como é que eu faço para derivar parcialmente com relação a x ou y uma função? Se você quer encontrar f sub x, você vai tratar y como uma constante e vai derivar f com relação a x. Se você quer encontrar f sub y, ou seja, a derivada parcial de f com relação a y, x será uma constante e você vai derivar f com relação a y. Por exemplo, nessa primeira questão, ele quer que se f é x ao cubo mais x quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado, determine quem é f sub x de 2 em 1, f sub y de 2 em 1. Vamos lá. Quem é f sub x de xy? Isso aqui vai ser a derivada parcial da função f com relação a x, ou seja, eu vou derivar tudo que tem x e y vai funcionar como constante. Então vamos derivar x ao cubo. A derivada de x ao cubo é 3x quadrado. Derivada de x ao quadrado y ao cubo. Y ao cubo é constante. Eu só vou repetir porque ela está acompanhando x ao quadrado. E o x ao quadrado eu vou derivar. Isso vai ficar 2xy ao cubo. Já 2y ao quadrado, isso tudo é constante. Então a derivada da constante é 0. E aí eu vou aplicar isso que a gente calculou em 2 e 1. Isso aqui vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes 1 ao cubo. Isso aqui vai dar 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, mais 4, isso é 16. Então f sub x de 2 em 1 é 16. Fazendo a mesma coisa para y, f sub y de xy. Vamos derivar parcialmente com relação a x e a y. Vamos lá. Derivada parcial de x ao cubo, eu estou derivando com relação a y, então x ao cubo é constante. Derivada parcial de x quadrado y ao cubo, eu vou derivar y ao cubo, x quadrado constante, só repito. Então vai ficar 3y ao quadrado, x quadrado, menos derivada de menos 2y ao quadrado. Derivada de y ao quadrado é 2y, né? Só que como já tem o 2, então vai ficar menos 4y. Aí vamos aplicar em 2 e 1. Então vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, mais 4 vezes 1. Menos, né? Vou corrigir aqui. Então isso aqui vai ficar 4 vezes 1 vezes 3 dá 12, menos 4, isso é 8, ok? Então esse é o resultado dessa primeira questão, é 8, ok? Agora vamos para a segunda. Na segunda ele quer que derive parcialmente, né, essa função f de x seno de x sobre 1 mais y com relação a x com relação a y, ou seja, del f, del x. Quem será a derivada parcial dessa função com relação a x, né? Bom, aqui a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Eu vou ter que fazer a derivada da de dentro, né? Derivar essa daqui. Vou colocar assim, d dx de x sobre 1 mais y, vezes a derivada parcial dessa com relação ao que eu vou chamar de u, né? Melhor, de u em relação ao seno de u, ok? E aí como é que vai ficar essa derivada aqui? Derivada de x é 1.
o resto acompanha. Então vai ficar 1 sobre 1 mais y, vezes a derivada parcial do seno é o cosseno de u. Só que esse meu u é quem? X sobre 1 mais y. Então é esse o resultado da derivada parcial. A mesma coisa para y, né? Só que aí você vai utilizar a regra da cadeia da mesma forma. Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou pular esse segundo caso, né, deu y, e eu quero explicar a interpretação geométrica. O que é uma derivada parcial geometricamente falando, tá? Para darmos uma interpretação geométrica, nós vamos lembrar que a equação z de f de x, y é sempre uma superfície, como vocês podem ver aqui nesse desenho, certo? Supondo, né, que f de a e b é c, ou seja, eu tenho esse ponto no espaço, ABC, certo? Que é o ponto A e B, aqui, onde A e B é aplicado em F vai gerar o valor C em Z, ok? Então o ponto PABC está na superfície, como vocês podem ver. Tornando o Y fixo, Y igual a B, estamos restringindo nossa atenção a essa curva C1, porque se Y é fixo, nós estamos analisando essa curva aqui, que é o corte da superfície, de maneira que Y seja fixo igual a B, cortando a superfície S. Em outras palavras, a curva C1 é o corte de S no plano Y igual a B, certo? Então, dessa forma, nós podemos traçar também tornando x fixo igual a A. Então, fazendo x fixo igual a A, certo? A gente também vai obter uma curva C2. Essas curvas, tanto C1 como C2, passam no ponto P, porque o ponto B tem coordenadas A e B, né? Como eu estou fazendo x fixo igual a A e y fixo igual a B, então elas passam em P, ok? Observe que a curva C1, que é essa daqui, né? Essa é a C2, é o gráfico da função tornando y fixo, g de x igual a f de xb. Né? Então, se eu torno y fixo, tornando y fixo, eu obtenho essa curva C1. De modo que, então, como eu estou gerando uma função de primeiro grau, né? O que é uma derivada numa função de primeiro grau? É a inclinação da reta tangente. Então, se f de xb, na verdade, é uma função de primeiro grau g de x, nós vamos ter que, nessa curva C1, eu tenho uma reta tangente T1 no ponto P. Essa reta tangente T1, né, ela tem uma inclinação. A inclinação dessa reta tangente é a derivada... É a derivada de g aplicada em A. Só que quem é a derivada de g aplicada em A? A derivada parcial de f com relação a x. Analogamente, a curva C2 ela vai ser o gráfico da função g de y, tornando x fixo igual a A. Certo? De modo que nessa curva C2 eu vou ter uma reta tangente também, T2. Certo? Essa reta tangente ela tem uma inclinação. A inclinação dessa reta tangente é a derivada de g com relação a b. Só que a derivada de g com relação a b é a derivada parcial de f com relação a y. Né? Então, dessa forma, da mesma maneira que nós temos lá nas funções de grau 1, né, de funções de uma variável, nós temos que a derivada ela é uma reta tangente, aqui nós também temos isso. Nós estamos falando das derivadas como inclinação da reta tangente, na verdade. Então, como nós temos duas derivadas parciais, nós vamos ter duas inclinações, uma na direção de x, outra na direção de y. Então, as derivadas parciais podem ser interpretadas como taxa de variação. Dessa forma, fazendo f de xy igual a 1z, a derivada parcial de z com relação a x representa a taxa de variação de z
com respeito a x quando o y é fixo. Então, é a inclinação da reta tangente y sendo fixo na direção de x. Da mesma forma, ΔZ representa a taxa de variação de z, ΔZ ΔY, representa a taxa de variação de z com relação a y quando x é fixo, certo? Então, para finalizar a aula de hoje, que já está indo para 25 minutos, dado f de xy igual a 4 menos x² menos 2y², vamos encontrar a derivada parcial de f com relação a x e a derivada parcial de f com relação a y, desculpa, ambas aplicadas nos pontos 1 e 1. Que é a derivada parcial de f com relação a x? 4 é constante zero, menos x² vai ficar menos 2x, e isso aqui também zero porque também é constante. Então, a derivada parcial de x aplicada em 1, isso vai ser menos 2 vezes 1, que dá menos 2. E a derivada parcial de f com relação a y, em x, y, vai ser 4 é constante zero, x² é zero, e aí eu vou derivar isso aqui, que vai me dar menos 4y. E aí, aplicando em 1 e 1, isso é menos 4 vezes 1, que dá menos 4. Então, nós vamos ter duas inclinações, menos 2 e menos 4, na direção de x e y. Isso quer dizer o quê? Que as duas retas tangentes no ponto 1 e 1, certo? Vão me dar 1 e 1, na verdade, né? Porque se eu for substituir aqui 4 menos 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 ao quadrado, isso aqui vai me dar 4 menos 3, que é 1. Então, eu vou ter 1, 1. Nesse ponto, nós vamos ter duas retas tangentes, uma na direção de x e outra na direção de y. Ambas decrescentes, pois a inclinação é negativa. E não só decrescente, como uma é mais decrescente que a outra, como é o caso de f sobre y, certo? Como vocês podem ver nessa ilustração aqui, tá bom? Essa é a inclinação da derivada parcial mantendo o y fixo, ou seja, a derivada parcial de f com relação a x. E essa é a derivada parcial de f com relação a y, mantendo x fixo igual a 1, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se tiverem dúvidas, tragam lá no momento específico para isso, tá? Na próxima semana, que a gente vai clarificar melhor. Próxima semana nós vamos ter a nossa última aula, e aí o restante das aulas vão ser dedicadas para a resolução dos trabalhos, atividades e entrega do que tiver faltando, tá bom, gente? Pois é isso, aquele abraço, qualquer dúvida, como vocês sabem, só podem contar comigo. Valeu, tchau, tchau.